Meu amigo e minha amiga, sejam mais uma vez bem-vindos aqui ao nosso canal. Primeiro, nós já explicamos que você não pode comparecer na Justiça Federal sem ter uma negativa no INSS, mas não é só isso. Um processo judicial envolve várias fases e também benefícios, né? Os que têm mais ações dentro da Justiça é a aposentadoria por invalidez e, no caso, o auxílio-doença, né? O INSS ele não pode suspender benefícios concedidos judicialmente com base somente, né, numa perícia administrativa. Por exemplo, né, você fica um tempão na justiça para conseguir o benefício, você é chamado por um perito aí no caso de um pente fino ou de uma revisão, e esse perito numa canetada ele suspende aquele benefício que você teve um trabalho, que você acionou a justiça, o magistrado teve que analisar a lei, analisar todo o conteúdo, todos os elementos do processo, você passou por uma perícia judicial, foi analisada a documentação, foi feito um exame, quer dizer, isso tudo tem alguma coisa errada, né? Um benefício concedido judicialmente é todo aquele, né, que foram conquistados através de uma demanda judicial, normalmente, né, após a recusa administrativa do INSS. Nós temos aí o Superior Tribunal de Justiça que irá decidir, né, se o INSS pode cortar ou não benefícios concedidos judicialmente, tanto auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, que, como nós falamos, são os benefícios mais solicitados dentro do INSS e mais que tem ações dentro da Justiça, tá? Por exemplo, um auxílio-doença judicial, né, dá muita dúvida no caso para diversos segurados, porque não se sabe o tempo que pode durar, tá? Os prazos de um auxílio-doença, quando você passa por uma perícia no INSS, são prazos muito curtos. Então, geralmente, a probabilidade de você ter um indeferimento, uma negação desse benefício, ela é muito grande, devido ao quê? Devido a esses prazos curtos. Por exemplo, na carta de concessão, quando você tem uma concessão do benefício, né, de auxílio-doença, você recebe uma carta. Nessa carta deve estar especificado a data de término desse benefício. Vai estar a sigla DCB, né, que é a data de cessação do benefício. Se não tiver, são 4 meses apenas. Se você precisar continuar com o benefício porque você ainda não se recuperou da lesão ou da doença, o que você tem que fazer? Fazer um pedido de prorrogação. Se você perder o prazo para essa prorrogação, o INSS vai indeferir. Já nesses casos, como esse, que você não fez o pedido da prorrogação, você pode entrar direto na justiça, tá? Às vezes, o perito lá, né, tanto do INSS ou da justiça, eles vão analisar toda a documentação, apesar que muitos não olham nem na cara do segurado, né? Tem lá, aparece o rei na barriga, se sentem os deuses, né? Bom, mas ele pode pegar você em alguns pontos, né? Perguntar para você aonde dói. Você não pode sair do roteiro da perícia, tá? Ele tem um padrão para seguir dentro da perícia. Então, muitos, dói aqui, dói ali, dói lá, dói cá, né? Então, isso faz com que o perito se irrite, porque o perito ele não quer conversa com você, o perito está ali para te analisar. Caso você faça ele sair desse roteiro da perícia, ele quer que você saia o mais rápido possível da sala, para ele indeferir o seu benefício, e por ele não quer te ver nunca mais, tá? Lembre-se sempre de falar quais são as maiores incapacidades que você tem. Você pode ter 20, 30 doenças, mas é a pior, aquela que está deixando você incapacitado para participar das suas atividades dentro da sua empresa, no mercado de trabalho. É essa que você deve falar, tá? Só responda quando perguntado. Mas quer dizer que o perito não se pode conversar com ele? Não, não pode, porque ele não é seu amigo, tá? Você está passando por uma avaliação. Ali não é a hora de você falar de problemas pessoais, não é a hora de você chorar, se lamentar, falar de diversas doenças. Fale e foque somente no principal, que é a incapacidade que você tem. Olha, eu tenho um problema tal, a incapacidade é tal. Toma remédio? Tomo. Tá aqui as receitas. É importante toda a documentação atualizada. Infelizmente, né, o segurado, muitas vezes, ele tem que recorrer às vias judiciais. Agora, vocês estão vendo, se o direito é adquirido, é garantido esse direito a você, o INSS não adianta chorar não, viu? Você já completou, por exemplo, todos os requisitos legais para alcançar um direito. Isso é constitucional. Por exemplo, na aposentadoria, né? O direito adquirido é quando você já completa todos os requisitos legais, por exemplo, para se aposentar. Nós tivemos a reforma da Previdência aí que deixou muita gente desesperado, né? Na época, as pessoas, poxa, mas eu estava próximo de se aposentar, faltava X tempo para me aposentar, e agora eu vou ter que trabalhar até 65 anos para conseguir aposentadoria? Vamos ver, né? Quem tem direito adquirido na nova reforma da Previdência. Bom,
Ter direito adquirido significa que mesmo com a mudança da lei, você poderá se aposentar com as regras anteriores. Mas espera um pouquinho, tá? Com as novas regras, atenção, só tem direito adquirido quem já preencheu todos os requisitos para se aposentar. A regra geral é que o aposentado pelo INSS, por exemplo, ele pode continuar trabalhando mesmo depois de estar aposentado. Isso vale tanto para aposentadoria por idade como para aposentadoria por tempo de contribuição, sim. Outro exemplo que nós damos, por exemplo, a aposentadoria por invalidez no caso de pagamento, né? Antigamente, antes da reforma da Previdência, no dia 13 de novembro de 2019, o aposentado por invalidez, ele continuava recebendo praticamente aquilo que ele recebia enquanto ele estava na ativa. Depois da reforma da Previdência, houve mudança nos cálculos, tanto é que nós falamos já em diversos vídeos que com essa dificuldade, né, que esses aposentados estão passando, por quê? Porque passaram a receber 60% daquilo que recebiam, por exemplo, quando estavam ativos no trabalho. Existe aí também o tempo de contribuição, né, que é 20 anos para homem, 15 anos para mulher, e o que ultrapassar para cada ano, tá? Acima de 20 anos para homem, cada ano que ultrapassar é 2% a mais. E 15 anos para mulheres, cada ano que ultrapassar esses 15 anos também 2% a mais. Mas é uma perda muito grande, né? Se você tiver 16, 17 anos, vai aumentar 4, 6, 8, 10% a aposentadoria. Ela não vai mudar em nada no caso da aposentadoria por invalidez. Então, quem já aposentou por invalidez antes da reforma, a reforma não pôde mudar. Por quê? Porque já tinha direito adquirido, tá? Quanto tempo é necessário, né? Quanto tempo dura o direito adquirido? Bom, para ter direito adquirido, as regras antigas, por exemplo, como acabamos de falar, né? Na aposentadoria por tempo de contribuição, o homem precisava de 35 anos e de 180 meses, né, de contribuição, né, de carência, antes da reforma da Previdência. E a mulher precisava de 30 anos, né, e também ter contribuído aí 180 meses para conseguir se aposentar. Depois da reforma, o que aconteceu? Mudou completamente, passou a ser aposentadoria por pontos, aposentadoria por idade. Antes era só aposentadoria por tempo de contribuição, que nem vocês estão vendo. Agora, quem já estava próximo de aposentar antes da reforma, né? Antes de promulgar a reforma, o que aconteceu? Ele perdeu o direito? Não. Simplesmente, por exemplo, quem faltava 2 anos para se aposentar, colocou-se um pedágio de 50% em cima desse tempo que faltava. Então, o que acontece? Faltava 2 anos, 50%, a pessoa adiciona mais 1 ano. Quer dizer, em vez de 2 anos, ela vai trabalhar 3 e continua aposentada. Agora, quem não tinha direito adquirido, aí mudou totalmente as regras. Inclusive, nós temos vídeo aqui que nós explicamos tudo direitinho, principalmente com relação às aposentadorias, sobre as novas transições, né, para você se aposentar, saber se você tem direito ou não, depois da reforma da Previdência. Vale a pena você fazer uma pesquisa aqui no canal, né? Então, fique atento em tudo que nós vamos explicar agora com relação a direito adquirido. Não é só de aposentadoria por invalidez. Nós vamos falar de aposentadoria especial, nós vamos falar de diversos casos. Como que se caracteriza um direito adquirido, tá? Direito adquirido é aquele cujo exercício não pode ser cerceado pela vontade de outrem, inclusive pela vontade da lei. Olha aí, é algo que já é seu, ninguém pode tirar, tá? O que quer dizer direito adquirido dentro do INSS, tá? Não pode mudar o direito adquirido, o INSS, tá? Direito adquirido é aquilo que já é seu por direito. O direito adquirido é aquilo que você conquistou antes da mudança da lei. Por exemplo, a partir do momento que você cumpriu todos os requisitos, por exemplo, para a aposentadoria, após a mudança da lei, isso deve ser direito adquirido e passa a ser uma expectativa do direito. Calma que nós vamos explicar. A lei não prejudicará o direito adquirido. O ato jurídico perfeito é a coisa julgada. Ou seja, leis são feitas para disciplinar situações futuras. Uma lei passa a valer apenas depois do momento em que ela é decretada. Então vocês viram, por exemplo, quem tinha direito adquirido aí, por exemplo, para fazer um pedido de aposentadoria, o INSS ele não pode mudar a lei, tá? A partir do momento que a lei foi decretada, não tem mais mudança, tá? Um exemplo aqui, né? Quem tem direito adquirido pode se aposentar e continuar trabalhando. Os trabalhadores que se aposentaram antes de 13/11 de 2019, né, que foi a data da vigência da reforma da Previdência,
podem continuar trabalhando e recebendo seus salários junto com a aposentadoria. Por quê? Porque eles têm direito adquirido. Olha aí, quem tem direito adquirido pode exercê-lo a qualquer momento, tá? Por isso não importa se a pessoa requereu ou não o seu benefício em uma determinada data. Por quê? Porque ele já cumpriu os requisitos, tá? Ele tem direito adquirido ao benefício. Direito adquirido é um direito permanente, tá? Integrado a uma pessoa. Com aposentadoria especial, o direito adquirido é aquela medida em que o trabalho, tá? É prestado num regime aí, por exemplo, insalubre, que pode trazer prejuízos, doenças para esse segurado. Então, as vantagens que existem, por exemplo, para a aposentadoria especial antes da reforma da Previdência, não podem ser tiradas, tá? Principalmente para aquele segurado que já estava perto de se aposentar, utilizando esse benefício da aposentadoria especial. Com a reforma da Previdência, né, em 2019, que nós falamos, a possibilidade que alguns segurados possuem de se aposentar utilizando as regras antigas passa a ter alguns critérios depois da reforma da Previdência. Por quê? Aquele que estava próximo, antes da reforma da Previdência, né, que era exigido 35 anos de contribuição para homens e 30 para as mulheres, quem já estava próximo de se aposentar, continua tendo direito. Depois da reforma da Previdência decretada, essas pessoas, por exemplo, faltava 2 anos para se aposentar. O homem tinha 33 anos de contribuição. Mais 2 anos ele conseguiria aposentadoria pela regra antiga. O que aconteceu? Esse trabalhador, ele continua tendo direito, só que em cima desses 2 anos, ele vai, por exemplo, pagar um pedágio de 50%. O que é isso? Em vez de pagar 2 anos que restam para a aposentadoria, vai se colocar a metade desse tempo faltante, que seria mais 1 ano. Então ele paga 3 anos. Ele continuou com o direito, só que ele se adequou ao regime, né, da Previdência depois de decretado. Mas ele não perdeu o direito adquirido. Ele se aposenta, no caso aí, em vez de ser com 35, ele vai aposentar com 36 anos. O direito adquirido, pessoal, ele é constitucional, tá? Quando você completa todos os requisitos legais. E a legislação não estabelece, por exemplo, um período para que esse benefício seja considerado direito adquirido ou não. Entende-se por tal aquilo que é habitual, ou seja, o cotidiano desse segurado dentro do trabalho. Os benefícios por incapacidade, ele tem a sua concessão prevista no artigo 59 e 64 da Lei 8.213/91, tá? É da Constituição Federal de 1988 e serão concedidos mediante contribuições aos segurados que preencherem requisitos necessários, dos quais vale destacar que é ter a qualidade de segurado, tá? É aqueles 12 meses de contribuição, previamente avaliados por peritos do INSS, né, que vão aí constatar se existe uma incapacidade temporária ou permanente para o trabalho, tá? Então pode conceder o benefício também, como pode ser negado esse benefício caso não seja constatado que existe a incapacidade. Os benefícios mais comuns, auxílio-doença, aposentadoria por invalidez, serão concedidos não pela doença que o segurado tem, mas pela incapacidade que essa doença ou a lesão lhe causa. Foi o que eu falei, você pode cair dentro da sua casa, fazer um corte na perna, isso não dá direito a você ter um auxílio-doença ou se aposentar, diferentemente de você cair, quebrar um braço, quebrar uma perna, não ter condições de se locomover. Então, não é no caso a lesão que dá direito ao benefício ou a doença, é a incapacidade que essas podem causar para o segurado. Os benefícios de incapacidade são espécies de amparo, tá? Concedidos pelo INSS para segurados que estejam acometidos por alguma enfermidade ou lesão que por tais motivos não possam exercer as suas atividades laborais ou habituais. Isso é garantido. Então, se você pagou, por exemplo, as 12 contribuições e você tem a qualidade de segurado, você atingiu os requisitos, por exemplo, do direito adquirido. Você tem direito ao benefício do INSS. E aonde nós vemos esse direito? Geralmente ele ser reconhecido na justiça. Quando o segurado, por exemplo, ele trabalhou a vida inteira, nunca precisou do INSS. A primeira vez que ele vai pedir um benefício por um acidente que teve no dia de folga, que estava com a família, ele chega na frente do perito com todas as documentações, com a lesão comprovada, né, porque muitas vezes é visível, e esse benefício não é concedido para esse segurado. Ele tem que recorrer para recursos dentro do INSS para tentar reverter essa situação. Quer dizer, o INSS está ferindo o quê? Um direito adquirido desse segurado.
Por isso também, quando você entra na justiça, o magistrado leva tudo isso em consideração, além da comprovação, no caso, por exemplo, da incapacidade, tá? Porque não adianta você falar, eu tenho direito adquirido, mas você não tem a incapacidade, por exemplo, temporária ou permanente, que não te dá condições de você continuar trabalhando e levando sustento para dentro da sua casa. Não podemos confundir direito adquirido, tá? Em achar que tudo é direito. Nós sabemos que dentro do INSS acontecem injustiças diversas vezes e muitos segurados ficam até expostos. Por quê? Porque é a única renda que essa pessoa tem e o INSS negando essa renda, ele passa a colocar em risco a sustentabilidade da sua própria família e o pagamento de contas. Quem paga o aluguel não pode ficar esperando a boa vontade, por exemplo, do INSS em analisar um benefício ou conceder um benefício. Então, como nós falamos, pessoal, é muito importante você saber desses conteúdos, você saber que existe a lei, você entender, por exemplo, aqui no caso, o que é um direito adquirido, tá? A reforma da Previdência, ela veio e fez diversas mudanças. Com questão de aposentadoria, nós temos vídeos aqui que nós explicamos como funciona toda a transição com relação à aposentadoria. Se você tiver alguma dúvida, faz uma pesquisa aqui no canal, tá? Transição para aposentadorias. Você vai encontrar o vídeo e você vai entender certinho tudo que mudou. De repente, você tem direito aí a se aposentar e nem sabe, tá? Tá confuso, por exemplo, com a reforma da Previdência. Ouviu muita gente falando tanta coisa, né? A mídia na época divulgando na internet, uma loucura. Um fala uma coisa, o outro fala outra e você não sabe. Aqui no canal você vai encontrar o conteúdo que vai te dar completamente o conhecimento, tá? E tirar todas as suas dúvidas e vai lhe esclarecer. Então vale a pena, tá? Então é isso, meu amigo e minha amiga. Eu espero que vocês tenham gostado aqui da informação, da esclarecimento, da tirar as dúvidas, né? E trazer esse conhecimento valioso para que você possa aí, caso você se encontre um dia numa situação dessa, você consiga reverter e saber quais são os melhores caminhos a tomar. É para isso que existe esse canal, tá? Para trazer conteúdos assim que ajudam, né? Como os nossos outros conteúdos já postados aqui já ajudaram muita gente. Eu tenho certeza que você que está chegando aqui agora também vai se beneficiar muito com esses conteúdos. Gostou do nosso trabalho? Dá um like aqui no vídeo, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você sempre receber, né, diariamente conteúdos com informações atualizadas. E pode ser aquela informação que você está esperando, por exemplo, para resolver um problema de dias, de semanas ou até de meses no INSS, e você não consegue uma solução. Nós vamos trazer esse caminho para você e essa solução. E o melhor de tudo, de graça, você não paga nada, tá? Se inscreva no canal, ative o sininho de notificação, porque você só tem a ganhar com isso. Meu amigo e minha amiga que sempre me acompanha, muitos estão comigo aqui desde o início do canal. Eu não tenho como agradecer a paciência, o incentivo, o compartilhamento, a interação. Muito obrigado, que Deus abençoe a sua casa, a sua vida, a sua família. Que esse restante de semana aqui nós possamos ter dias abençoados, né? Porque cada dia mais está difícil, né? Acontecem coisas que jamais nós pensaríamos que um dia poderíamos passar, mas o mundo está dessa maneira. Vamos pedir a Deus aí que tudo se resolva da melhor forma, né? Nos traga paz, saúde, prosperidade, que todos nós possamos manter o equilíbrio, tá? Tudo que eu desejo para mim, eu desejo em dobro a todos vocês. Eu deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.